Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa Casa de Luz. Nós iniciaremos com a leitura do livro A Luz da Oração, de Chico Xavier. Oração e renovação. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas sobretudo afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva a todos e pede-nos a nossa iniciativa. Eu convido vocês, então, nesse momento, que fechemos nossos olhos, nesse momento de fazer a nossa prece, para que tenhamos uma boa noite de estudos, que a palestrante seja intuída, seja acompanhada, elevemos nosso pensamento ao nosso Pai Maior, nosso Mestre, Jesus, que sempre nos chama. Nós somos chamados a servir em toda parte. Na casa do sofrimento, ministrará consolação. Na forma da ignorância, fará esclarecimento. No castelo do prazer, ensinará moderação. No despenhadeiro do crime, sustará quedas. No carro do abuso, exemplificará a sobriedade. No toca das trevas, acenderá a luz. No nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom ânimo. No inferno do ódio, multiplicará as bênçãos do amor. Na praça da maldade, ensinará o bem. No palácio da justiça, colocar-se-á no lugar do réu, a fim de examinar os erros dos outros. Em todos os ângulos do caminho, encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a servir Jesus. Que assim seja. Então, com vocês, hoje, teremos a palestra com a nossa amiga Luciane. Boa noite a todos.
Eu não posso iniciar a palestra de hoje sem antes agradecer ao Marcos pelo empurrão que ele me deu para dar a palestra aqui, porque, para quem não sabe, eu ganhei bebê faz 1 ano e pouco. E quando o bebê nasceu, eu falei, em breve eu retomo, né, as palestras, deixa ele crescer um pouquinho e eu volto. Na primeira filha, em 2, 3 meses, eu já estava dando palestra. E ele agora, 1 ano e 2 meses, eu ainda acomodada em casa. E o Marcos, não, vamos lá, né, vamos lá dar palestra, e eu vim. Não só o incentivo do Marcos, preciso contar para vocês do incentivo da minha filha quando eu estava saindo de casa. Eu falei, tchau, filha dela, tchau, mãe, vai lá e arrasa na palestra com essa tua roupa de Ladybug. Acabou comigo, né? Mas vamos lá, descontrair um pouquinho no começo, porque o tema de hoje é sério. Eu vou conversar com vocês sobre o aborto na visão espírita. E por que eu escolhi esse tema? Porque há um bom tempo já vem sendo debatido sobre a legalização do aborto no Brasil. E a gente acompanhou que recentemente na Colômbia ele foi aprovado. E, pasmem, eu vi no Canadá a notícia de que 7 parlamentares se reuniram porque queriam fazer um projeto de lei para aprovar o aborto de crianças até o 7º dia após o nascimento. Vocês acreditam nisso? Infanticídio, né? Isso daí não é aborto, isso daí é infanticídio. Se o aborto já é uma coisa que repugna a gente, imagina uma situação dessas. Então, para onde que nós estamos caminhando? Nós precisamos refletir mais acerca desse assunto, por isso eu trouxe esse tema hoje. E aqui no Brasil, desde o ano de 2016, que nós tivemos uma decisão no STF, né, que é o órgão supremo da Justiça brasileira, que não é lei, né? Eles decidem, não é lei, mas é um precedente que abre para que outras decisões sejam semelhantes àquela, onde eles autorizaram o aborto a interrupção de uma gestação, né, de até 12 semanas, pelos motivos que eles alegaram lá, porque a mãe não queria, enfim. Eles autorizaram, então, naquele processo que já nos assusta, porque, poxa, abriu um precedente aqui no nosso país. Aqui no Brasil, vou passar aqui. Felipe me socorre. Agora deu certo. Aqui no Brasil, quais são os casos em que o aborto é autorizado? Então, nós temos aqui a possibilidade do aborto ser autorizado em caso de estupro, em caso de anencefalia ou em caso de grande risco para a mãe. Nessa situação, a gente pode optar, né, se segue ou não com a gravidez. Qual dos casos que o Espiritismo aceita? Somente o último. Diz no Livro dos Espíritos que no caso de haver um risco grave de morte para a mãe, que a gente deve escolher, optar pela vida já existente, pela vida que já está encarnada, então, pela da mãe. Somente nesse caso. Mas eu quero explicar para vocês a posição espírita, então, acerca do estupro e acerca da anencefalia. O estupro, a legislação brasileira fala que, como a mulher, né, sofreu uma violência, não desejava a gravidez, existe a possibilidade dela olhar para a criança e lembrar daquele ato, lembrar da violência, lembrar de tudo que aconteceu com ela, então que autoriza a possibilidade da mulher acabar com a gestação no momento ali no início, né, quando ela desejar, em virtude do estupro. O que o Espiritismo pensa a respeito? O Espiritismo é contra também nesse caso, porque seria muita miopia da nossa parte acreditar que se a pessoa, ela sofreu um estupro hoje, porque de repente ela cometeu um estupro no passado. Não, não é assim que funciona. Né? Nosso Deus não é punitivo, não é vingativo, é o Deus do amor. Então, qual que é o raciocínio que a gente faz? O amor vem interromper aquela violência que aconteceu. Ocorreu a violência, a mulher sofreu o abuso, mas através do amor vem o filho, que vai interromper com aquele sentimento ruim, aquilo tudo que aconteceu, para que o amor surja entre a mãe e a criança e interrompa então esse laço que aconteceu, nessa violência que aconteceu no passado. Seria dar continuidade à violência o fato da mãe ir lá e abortar a criança, porque a criança não tem nada a ver com aquilo, né?
O espírito dela não teve a ver com a violência, ela não foi ela que cometeu a violência. Então, por que ela também precisa sofrer uma violência em seguida? Então, por isso que o espiritismo é contra. Além disso, a gente não sabe as vontades de Deus. Será que não é esse espírito, esse bebê que vai cuidar dessa mãe no futuro? Será que não vai ser ele o orgulho da mãe, que vai cuidar dela, vai ser o amor da família? Que amor que vai se desenvolver ali? Então, por que abortar? Não tem essa necessidade. E eu confesso para vocês o seguinte, que eu estudei Direito, né, sou formada em Direito. E quando eu fiz faculdade e aprendi isso na faculdade, eu falei, tá certo? Né? Afinal de contas, ela não queria, foi um ato de violência, acho que tá certo a mulher abortar. E eu pensei na época, eu faria isso. Aí eu virei espírita, logo em seguida. Aí eu entendi a visão do espiritismo. Entendi, assimilei aquilo lá e tá. Mas confesso para vocês que ficava com uma pulga atrás da orelha. Então, será mesmo que a mãe não vai olhar para a criança e vai lembrar do cara? E se vem com a cara, né, do agressor? Você vai olhar, vai lembrar, vai ficar com raiva? Será? Vocês sabem quando que a minha opinião realmente mudou sobre esse assunto? Quando eu virei mãe. Daí o sentimento mudou. Daí eu não só entendi a visão espírita, como a visão de Deus, digamos assim, né? Porque o amor que a gente sente por um filho é tão grande, né? Não tem como a gente explicar. É tão forte que a partir do momento que você pega aquele bebezinho no colo, ele olha para ti, tu olha para ele, você sente a ligação de amor que há entre vocês, né? Entre a mãe e o filho, a gente entende que o círculo de violência é interrompido. A questão do amor em volta disso. Então é bem fácil de entender, principalmente quando a gente é mãe. E no caso de anencefalia? O caso de anencefalia é quando a criança nasce sem uma parte ou sem o cérebro. Então a vida dela é por um período mais curto, né? A legislação brasileira então prevê que se a mãe quiser, ela pode abortar já no começo, quando ela descobre que o bebê é anencéfalo. Aí eu trouxe para vocês aqui um caso que ficou bem conhecido aqui no Brasil, que é dessa menina Vitória, e tem os pais dela aqui na foto, a Joana e o Marcelo. E na época que começou a ser debatida essa questão da anencefalia, o ministro Marco Aurélio, quando votou a favor, ele disse o seguinte: para ele, dogmas religiosos não podem guiar decisões estatais, e bebês com ausência parcial ou total de cérebro não têm vida. Eu pergunto para vocês, olhem essa foto. Tem vida ou não tem vida? Como não tem vida? Né? Claro que tem vida, gente, meu Deus. É claro que a vida dele pode ser um pouco menor em questão de tempo, mas é um espírito que precisa passar por isso. Às vezes pode nascer já sem vida, né, natimorto, pode viver durante meses. Essa menina viveu por 2 anos. Eu até recomendo que vocês procurem no YouTube o documentário sobre a vida dela. É Eu, Vitória. Tem 25 minutinhos, é lindo. Peguem um lenço para chorar junto, porque é pesado. Mas tirem um tempo e assistam, porque vale a pena. O que acontece no espiritismo na questão da anencefalia? São espíritos que precisam passar por isso, porque muitas vezes, se não todos, né, não gosto de falar, de generalizar, mas a grande maioria, são espíritos que atentaram contra a própria vida em uma existência anterior. Então cometeram um suicídio. De que forma o suicídio foi cometido? Geralmente com um tiro na cabeça, ou pulando de prédios, esfacelando, né, o crânio. Então acontece uma lesão no perispírito daquele espírito, e ele precisa retomar então na vida seguinte com essa deficiência, para que o perispírito dele seja readaptado novamente para uma próxima encarnação, porque a lesão foi tão forte que precisa passar por isso. E os pais, né? A gente pensa, poxa vida, mas os pais sofrem tanto, né? Porque imagina você gestar a criança sabendo que em breve ela pode desencarnar. Os pais também têm uma coparticipação nisso. Eles podem ou ter coparticipado na questão do suicídio, ter instigado, ter provocado, ou são espíritos muito amorosos que gostavam muito daquela pessoa e que vêm nesta encarnação então com essa missão de serem os pais e de permitir que a criança nasça. Claro, não, eu estou contigo, vou te apoiar nessa próxima encarnação e seremos os seus pais para que você consiga dar continuidade no teu projeto de reencarnação. Mas então, são assim, ó, eles têm um período curto de vida para viver aqui. É assim mesmo, né?
Então a gente tem que abrir o coração e deixar a coisa fluir, né? A coisa acontecer. E eu acho engraçado que quando a gente toca nesse assunto, muitas mulheres com quem eu já conversei falaram assim: ah, mas eu acho que nesse caso eu tiraria, porque eu vou sofrer muito. Imagina só. Gente, mas vai sofrer, mas a gente não sabe o que reserva para nós daqui para frente, né? Então a gente não vai... Porque abortar uma criança, se a gente não sabe o que vai acontecer, como é que vai ser esse processo, o quanto vai amar. Pergunta para esses pais se eles teriam mudado de opinião. Jamais, né? Jamais. Então, tirem um tempinho, vejam o documentário, que se vocês não se convenceram com as minhas palavras aqui, vocês vão se convencer com o documentário. Aí eu trouxe para cá alguns cartazes, né, algumas fotos dos principais argumentos das mulheres que são favoráveis ao aborto. Dentre eles, a gente destaca assim, a maioria fala que a legalização do aborto seria uma forma de prevenir a saúde da mulher, especialmente aquelas com baixa renda. Porque as mulheres que têm uma renda superior, elas contratam um médico, fazem o aborto numa clínica, segura, de forma clandestina, mas tudo seguro. Enquanto aquelas de classe baixa contratam alguém de fundo de quintal e acaba acontecendo uma hemorragia, elas, né, acabam muitas vezes elas perdendo a vida também. Então, por isso eles solicitam que o SUS, por exemplo, faça o aborto. Outra questão é a liberdade do corpo da mulher, que a mulher tem que decidir se ela quer ser mãe ou não, e ela que tem que decidir o que ela quer para o corpo dela, né? Então, liberdade para dentro do meu útero. Essa aqui eu acho pesada. Somos mulheres e não somos incubadoras, né? Estado nem a igreja, o corpo é meu. Então, batem muito nessa tecla do meu corpo. Eu decido o que eu vou fazer com o meu corpo. E certo, né? Eu acho sim, você decide o que você faz com o seu corpo. Se você quiser ficar assim, fica à vontade. É seu corpo. Você faz com ele o que você bem entender. Quer se encher de tatuagem, né? Eu não tenho nada a ver com isso e ninguém mais tem. O corpo é dela, ela faz o que bem entender com o corpo dela. Ah, não é tatuagem que eu gosto. Eu quero ser a mulher mais musculosa do Brasil. É assim que eu quero ficar. Tudo bem, o corpo é teu. Você faz com ele o que você bem entender. Só vou abrir um parênteses aqui. A gente sabe que a mulherada não fica assim só fazendo academia e tomando whey protein, né? Tem que ter coisitas a mais. Então, se de repente a mulher faz a ingestão dessas coisinhas a mais e isso fizer mal para o corpo dela e puder futuramente fazer com que ela desencarne antes, né, desencadeie uma doença e ela desencarne, ela vai ser responsável por isso, porque é uma forma de suicídio, né? Ela está antecipando a morte dela por ingerir diversas substâncias, né? Então, é responsável por isso, mas o corpo é dela, a responsabilidade é dela. Agora, quando a gente está falando de uma criança, ela fala, o corpo é meu, quem manda nele sou eu. E o bebê responde, nesse caso aqui tem outro corpo e seu nome não está escrito nele. Nítido, né? São dois corpos diferentes. Não é porque o bebê está dentro da barriga que ele pertence à mãe, que ela tem direito de decidir sobre a vida e a morte dele. Quem decide sobre a vida e a morte é Deus. A gente não pode brincar de Deus. É outro corpo, é outro espírito, é outra vida. Não tem como a mãe decidir sobre isso. Em que momento começa então a vida? A vida começa no momento da fecundação, já nesse instante. É bem interessante, assim, se vocês forem estudar sobre o assunto, que os espíritos começam a visitar a casa um pouco antes de reencarnar. Então eles visitam a família, o lar onde eles vão reencarnar, eles já têm um contato um pouco antes conosco. Mas o momento da encarnação começa então na concepção. Mas e aí na história do corpo é meu, a vida é minha, né? A gente tem muitas opções antes então disso acontecer. Se a medicina alcançou, é porque Deus permitiu. Então, se eu não quero ter filho, o que eu tenho que fazer? Tomar anticoncepcional, usar camisinha. Existem as possibilidades, os métodos de barreira antes da concepção. E são diversos, né? Ah, eu esqueço de tomar comprimido. Ah, tem um adesivo que a gente cola, tem o DIU, tem o implante. Hoje a medicina está super avançada, com poucos efeitos colaterais, então é só querer que a gente consegue se cuidar. A questão da pílula no dia seguinte fica um alerta, né? Porque na pílula no dia seguinte a concepção já começou, né? Então não é recomendado, né? Porque aí já o processo de reencarnação já iniciou. Mas a gente tem todos esses métodos antes
que podem e devem ser usados para quem não quer engravidar. E eu trouxe aqui essa imagem para vocês porque, como eu falei aquela decisão no início da palestra, né, do STF, de que eles aprovaram até a 12ª semana de gestação o aborto naquele caso, as pessoas falam, 12 semanas é comecinho, né, vai até 40. O que é um bebê com 12 semanas? Não é nada, né? Um comecinho de gestação, como não é nada? 12 semanas, olha ali, ó. Perninha, bracinho, narizinho, cabecinha, está completo. É só começar a desenvolver. Então já, né? Se alguém tem dificuldade de entender o que são as 12 semanas, que parece que é comecinho, está aqui o bebezinho formado já. Então, não existe vida desde o começo, né? Como é que a gente vai imaginar, cogitar essa possibilidade? Porque é 12 semanas, não passa na minha cabeça. E a Joana de Ângeles trouxe essa frase que eu vou ler para vocês. Opa, vou ler aqui. Quando as legislações desvairiam e discriminam o aborto de anencéfalo, facilitando a sua aplicação, a sociedade caminha a passos largos para a legitimação de todas as formas cruéis de aborto. Foi isso que aconteceu no Brasil, né? 2012, então, liberou para anencéfalo. 2016, já tivemos aquela decisão que nos assusta. Todos os recentes governos ditatoriais e arbitrários iniciaram as suas dominações extravagantes e terríveis, tornando o aborto legal e culminando na sucessão do tempo com os campos de extermínio de vidas sobre o açodar dos mórbidos preconceitos de raça, de etnia, de religião, de política e de sociedade. Então a Joana de Ângeles faz esse alerta. Abrir o aborto é só o começo para o pior, né? A gente precisa refletir e lutar contra isso. Aí a gente não pode deixar de comentar aqui sobre as meninas, né, que engravidam às vezes muito cedo e se sentem inseguras com o que vem pela frente. Descobrem a gestação e começam a se questionar. Meu Deus, o que vai ser do meu futuro? O que vai ser da minha família, da minha carreira, dos meus sonhos? E o que vai ser? Vai ser regado de amor. Vai ser um pouquinho diferente? Vai mudar um pouquinho? Vai, mas não muito. A família, no começo o pai pode pirar, né? O pai da menina que vai ser a mãe. Meu Deus do céu, minha filha, te criei para fazer faculdade, para isso, para aquilo, você teve um bebê tão cedo. Espera o neném nascer. É a primeira risadinha para dobrar o vô, né? Já muda de opinião assim no primeiro sorriso. Então a gente tem aquele pânico lá no começo, mas a criança conquista através do amor. A carreira. Consegue fazer carreira igual. Eu tenho uma amiga que engravidou super jovem, com 17 anos, e hoje é médica. Consegue seguir a carreira. Atrasou um pouquinho, 1 ano, 2, o que isso muda? Não muda nada, né? Os sonhos são os mesmos, acompanhados de uma criança, se não melhores, e o futuro é a mesma coisa. Futuro com um parceirinho do seu lado para sempre, né? O amor da sua vida para sempre te acompanhando em todos os outros sonhos. Então, as adolescentes, quando acontece de engravidar, ou qualquer outra mulher, né, começam a ficar com esse medo, mas que quando a gente para pensar, vê que é só na hora, que depois tudo se resolve, porque tem o amor envolvido. Eu preciso comentar também com vocês acerca da pessoa que faz o aborto. Se de repente vocês conhecem alguém que fez e tal, está ouvindo a palestra, está aqui julgando a pessoa. A gente não está aqui para julgar. Cada um passa por um momento, por uma situação. O julgamento é com Deus, né? Não conosco. Então a gente está aqui para acolher, para apoiar, para ensinar aquela pessoa se ela precisar de alguma ajuda, mas jamais para apontar o dedo e falar, você fez uma coisa de errado, você não deveria ter feito isso. A gente precisa apoiar a pessoa que eventualmente cometeu isso. E se ela se arrependeu e quiser dar a volta por cima? Divaldo nos diz que a soma do bem que eu faço anula o mal que eu fiz. Então o que essa pessoa precisa fazer? Primeiro, o arrependimento. Então vamos dizer que cometeu o aborto, 10 pontos negativos, está aqui embaixo. Aí ela se arrependeu, sobe 1. Aí ela começa a rezar pelo espírito que ela teria abortado, sobe mais 1. Aí ela começa a fazer caridade, especialmente com as crianças, vai subindo, né? Eu posso ajudar aqui no centro espírita, eu posso ajudar a servir um lanche na Sobec, posso ir numa escola municipal que está precisando de auxílio, vou lá ajudar as crianças, vou ajudar matemática para o filho da minha tata.
ajuda as crianças, ajuda que devagarinho você vai subindo e vai recuperar aquele mal que foi feito com o bem que você faz. E as coisas vão se nivelando. Então não precisa se martirizar. Aconteceu? Aconteceu. Ninguém está aqui para te julgar. Então é só começar a fazer o bem para recuperar. A gente fala muito da mulher, mas não podemos deixar de lado essas outras 3 figuras, né? O homem é tão responsável quanto a mulher no momento que a abandonou, porque ele é pai, ele deve prestar auxílio, ele deve auxiliar a mulher que de repente não vai conseguir trabalhar por um período, ele vai ter que ser o homem da relação, né? Vai ter que ajudar a mulher e não abandonar simplesmente, te vira, a barriga tá aí contigo, então ó, tchau, e fazer festa com os amigos e deixar ela. A mulher que comete aborto por não ter recebido o apoio do homem, do pai, ele é tão responsável quanto ela. Os pais, nos casos das meninas mais jovens, também igualmente responsáveis, se não mais, porque precisavam cuidar da filha e vão lá e acabam, né, cometendo crime contra o neto. E sabe-se Deus, né, como é que fica a mentalidade da adolescente. Então os pais são igualmente responsáveis e o médico então nem se fala, porque ele faz um juramento pela vida e vem aqui para praticar de repente a morte, né? O médico é mais responsável ainda, porque não deveria ter estudado para cometer esse tipo de crime. E eu não sei se vocês já leram, quem já leu, né? O livro Nosso Lar, quem não leu, tirem um tempinho para ler que vale a pena. Lá eles relatam a chegada de uma mulher no nosso lar e eles falam que ela está cheia de pintinhos pretas, assim, né? Pintinhas pretas ao redor dela. E eles perguntam, o que tem nessa mulher? O que são essas pintinhas? Ela era uma médica. E essas pintinhas são todos os espíritos de quem ela abortou, né? Os bebês que ela abortou enquanto ela trabalhou como médica, que estavam ali ao redor do perispírito dela. Então, tão responsável quanto. Quais são as consequências do aborto provocado? Então, o espírito abortado, ele estava tudo certinho para ele vir para cá, para reencarnar, e tem então uma frustração. Com essa frustração, ele perde a oportunidade de reencarnar. O que pode acontecer? Se ele for um espírito um pouco mais evoluído, ele vai perdoar, vai entender a situação. Se não for, ele vai ficar com raiva, vai ficar com ódio, vai ficar com um dos piores sentimentos. E pode então se tornar um perseguidor e um obsessor daquele casal que era para ser os pais dele. Começa a perseguir porque, poxa, vocês me tiraram a oportunidade de reencarnar. O que precisa fazer? Os pais, após, né, um arrependimento, o espírito com o tempo vai perceber, precisam conversar com esse espírito. Né, pedir desculpas, tentar explicar, fazer prece por ele, quem sabe ele volte a reencarnar, né, depois em uma nova oportunidade, mas é preciso ter todo um trabalho, todo um cuidado e mostrar o arrependimento, né, conversar com ele para que ele não se torne um espírito obsessor. Se for mais evoluído, como eu falei, ele vai entender a situação e vai perdoar. Temos também o caso de aborto natural ou espontâneo, que geralmente acontece, nós temos aqui antipatias com membros da família, aí o espírito de repente teve uma briga, teve alguma desavença no passado com os pais, viria nessa encarnação para ser filho deles e se recuperar através do amor, mas ele tem tanta raiva, tem tanto medo do passado que ele se arrepende e ele volta. Também tem os casos de deformações físicas, então na hora de reencarnar, vai lá, de repente o cidadão vem como cego, né? E chega na hora de reencarnar, começa o processo reencarnatório e ele fica com medo. Se arrepende, não vou dar conta dessa prova. Se arrepende e volta para o plano espiritual, aborto espontâneo. Outras possibilidades é quando ele se sente impossibilitado. Um espírito que foi abortado muitas outras vezes, não consegue reencarnar por medo, assim, né? Ou medo de nascer. A gente aqui tem medo de morrer, geralmente, né? Mas, na verdade, os espíritos têm medo de reencarnar. Porque é aqui que a gente passa por diversas provas, expiações, que a gente não sabe se vai conseguir. Então, muitos espíritos têm medo de reencarnar. Nesse caso, a gente também precisa conversar com o espírito. Está pensando em engravidar? Já começa a conversar. Fala que vai apoiar, que vai dar tudo aquilo que ele precisa, que vai estar ao lado dele para dar amor, para dar carinho, para que ele consiga superar esse obstáculo, então, e conseguir reencarnar. Para as mães que perderam um bebê,
Como diz uma amiga minha, é uma dor doída, né? Meu Deus, eu passei por isso na minha segunda gestação, né? Entre os meus 2 eu perdi um bebê também. E vou falar para vocês que por mais que eu sou espírita, não é fácil. A gente entende, mas dói, né? Se cria toda uma expectativa em volta daquilo, você já se imagina segurando a criança e de repente o médico olha para ti e fala: não estou ouvindo o coração bater. É o chão que sai, né? E a gente fica destruída por um bom tempo, até você assimilar bem essa situação e entender. Então, as mães que passaram por isso, eu peço, assim, eu falo por mim, né, que tenham paciência, que tenham fé em Deus e que se realmente querem ter um filho, que é aquela música do Raul Seixas que eu sempre escutava: tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Porque a fila de gente para reencarnar aqui é gigantesca, né? Então, por que não, né? Se a gente quer, se a gente tem esse sonho, tenta outra vez. Invariavelmente, acho que o bebezinho veio. Agora, para finalizar a palestra, eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês respondam mentalmente. O que você faria se você estivesse grávida do seu 4º filho? O seu primeiro filho é cego, seu segundo filho é surdo, o terceiro filho morreu por problemas genéticos. Você e o 4º filho estão com tuberculose. E o pai dos bebês tem um problema seríssimo de asma. Você descobre que está grávida e tem a possibilidade de abortar. Aborta ou não aborta? Para nossa sorte, a mãe do Beethoven não abortou. Outra questão. Você é uma mulher super velhinha, assim, já está achando que estava na menopausa. Teve vários filhos. Estão passando fome, porque o país de vocês está em guerra. E o seu marido acabou de lutar para a guerra. Você está sozinha com as crianças e descobre que está grávida. Aborta ou não aborta? A mãe do Papa João Paulo II não abortou. Você é uma jovem menina, uma família boa, rica, e você é engravida do seu primeiro namorado. Aí o médico fala para você na ultrassom: olha, o bebê vai ter uma deficiência, não sei exatamente qual, mas vai ter alguma deficiência. Se você quiser abortar, a gente pode fazer isso em off, ninguém fica sabendo. Aborta ou não aborta? A mãe do Andrea Bocelli não abortou. E agora, a próxima. Você tem 13 filhos, deu 3 abortos. Os últimos 3 filhos foram 3 abortos, né? 13 vivos, mais 3 abortos. E você já está super velhinha, assim, o médico chega para ti e fala: olha, minha senhora, a senhora não está mais em idade de ter filho? Eu acho meio arriscado, já teve 3 abortos anteriores, acho que para a sua saúde nós deveríamos tirar o bebê. Tira ou não tira? A mãe do Divaldo Pereira Franco não abortou. Então essas são situações reais que eu trouxe para vocês perceberem como na hora do pânico, né? Às vezes acha que o aborto é a melhor situação, mas não é. Que espírito de luz que pode estar vindo ali e a gente não sabe. A mensagem final que eu quero deixar para vocês é que enquanto a gente aceitar que uma mãe tire a vida do próprio filho, que espécie de vida a gente está querendo aqui na Terra? Que tipo de evolução a gente está querendo aqui na Terra? A gente não pode aceitar isso. E eu peço que vocês, sempre que tenham oportunidade de conversar com alguém sobre o assunto, tentem explicar, porque às vezes falta refletir, falta conhecimento. Então, se a gente está falando autorizar que em um país, por exemplo, o aborto seja aceito, a gente está autorizando que todo tipo de guerra, todo tipo de dor seja aceita também. E que as pessoas façam de tudo para alcançar os seus objetivos, inclusive matar umas às outras. Então, fica essa reflexão para a noite de hoje. Convido vocês, então, a refletirem, a assistirem o vídeo sobre a anencefalia que eu falei. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode me procurar no final da palestra. Boa noite a todos e obrigada pela atenção. Obrigada, Luciane. Então agora nós iremos para a parte final, para a nossa prece e o passe coletivo. Podemos fechar nossos olhos, respirar profundamente
pensando no que foi falado, no conhecimento que foi trazido hoje, né? Muito importante sobre a vida, né? Mestre Sublime Jesus, suplicando para que abençoe essa nossa casa espírita, esperamos por teu amparo, a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão e o entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal e cultivar o bem, na paciência e na tolerância de uns para com os outros. Deus da eterna bondade, ensina-nos a viver, a doar do que temos sem contar o que façamos. Ensina-nos a compreender os outros sem ferir a ninguém, a nunca desertar dos deveres que assumimos, a entender que nos dás o que julgas ser melhor para nós. Senhor, dá-nos a mente firme, o raciocínio claro, o sentimento elevado, o entendimento fraternal, os braços diligentes, as mãos amigas, os olhos compreensivos, os ouvidos vigilantes, a dedicação ao estudo e ao trabalho. Senhor, dá-nos os recursos da paz e as ferramentas da boa vontade, em todos os serviços que signifiquem a tua obra divina na terra, hoje e sempre. Ajuda-nos a servir para que a nossa fé não seja inútil. Nos ensina sobre o trabalho edificante da caridade, para que o nosso dia a dia não se torne vazio. Sobretudo, Senhor, dá-nos humildade, a fim de que esta humildade nos faça dóceis instrumentos nas tuas mãos. E agradecendo-te o privilégio do trabalho nesta casa de oração, louvamos tua infinita bondade, hoje e sempre. Que assim seja. Muito boa noite a todos, muito obrigada. Que retornemos muito bem para nossas casas hoje.